aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Esther, esse aqui é meu canal. E nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês um pouco de como foi a minha experiência no high school, assim, no geral, o que eu gostei, o que eu não gostei. Vou contar algumas curiosidades também, então fica nesse vídeo até o final que eu vou dar algumas dicas bem importantes também. Então, eu já vou começar falando o que eu realmente achei do high school. Assim, pra mim foi uma experiência maravilhosa, eu gostei muito. Vou sentir falta do high school também. Então, no geral, assim, foi uma experiência que eu achei muito boa. Eu me diverti muito, fiz várias amizades. Então, se alguém me perguntasse o que eu achei da minha experiência no high school, eu diria que simplesmente foi muito boa. Mas, claro, teve coisas que eu não gostei também. Uma coisa que muita gente me pergunta lá no meu Instagram, principalmente o pessoal que vai vir fazer o high school aqui nos Estados Unidos, é como é que é essa questão de fazer as amizades aqui, né? E, gente, isso é o que varia muito, tá? Vai depender da tua escola, vai depender do teu estado, vai depender de muita coisa. Eu tô no estado da Flórida e a escola que eu fui aqui tinha muita gente de outros países também, então isso foi algo que ajudou. Então eu sei que a gente fica nervoso, a gente fica com medo de não conseguir se encaixar. Então, assim, isso é algo que faz parte, é normal a gente ficar nervoso, é normal a gente pensar que não vai conseguir se encaixar. Principalmente pelo fato da gente vir de outro país. Geralmente o pessoal aceita muito de boa, então é bem tranquilo. Mas como eu falei, vai depender muito, sim. E na verdade o fato de tu falar outro idioma, o fato de tu vir de outro país, já é algo legal pra, tipo, tu puxar conversa, sabe? Eu muitas vezes puxei conversa com as pessoas começando falando, eu sou do Brasil. Então se tu estiver nessa situação pensando assim, ai meu Deus, eu não vou conseguir me encaixar, pensa que tu não tá sozinho nessa, muita gente já passou pelo que tu passou, muita gente ainda vai passar pelo que tu vai passar, então assim, é normal. A minha primeira semana de aula no high school foi a mais complicada, assim. A questão de que tu não tem só uma turma, de que tu tem que trocar de sala. É o que a gente demora um pouco pra se acostumar, ainda mais porque no Brasil a gente tá acostumado a ficar o tempo inteiro só em uma sala, né? E aqui, a cada 50 minutos, tu tem que trocar de sala, então é mais uma questão de adaptação, assim. Eu, no meu primeiro dia de aula, me perdi 5 vezes na escola. Eu tive que parar pra pedir ajuda pros professores, perguntar onde é que era tal sala. Então, se tu se perder no teu primeiro dia de aula, tu vai se lembrar de mim. No meu segundo dia de aula foi um pouco melhor, eu me perdi só 3 vezes. Daí no terceiro dia eu já consegui não me perder. Uma dica que eu dou é tenta decorar a tua grade de horários o quanto antes, de preferência antes de tu começar as aulas. Decora a ordem que tu tem que ir pra cada sala. Decora os números das salas e a ordem que tu tem que ir pra elas, isso ajuda bastante. Senão, a cada fim de aula, tu tem que pegar o teu celular e olhar a foto do teu schedule pra conseguir ir pra qual sala. É muito mais fácil se tu já decorar. Outra coisa, tem muita coisa que eu aprendi só no primeiro dia de aula e eu tive que ir só seguindo, sabe? Uma delas foi que tem algo que se chama homeroom. O homeroom é uma sala que tu vai com pessoas que são da mesma série que tu, que elas têm um sobrenome parecido com o teu. E o homeroom é basicamente o lugar que tu vai, que eles vão dar algumas informações. E no meu primeiro dia de aula, no primeiro período, a gente tinha que ir pro homeroom e eu não sabia. Aí eu tive que procurar onde é que era o meu homeroom. Então essa é uma coisa importante de ver também, se no teu primeiro dia de aula tu não tem que ir pro teu homeroom. E assim, durante o ano, tu vai bem poucas vezes pro teu homeroom, mas é importante saber que tem. Uma outra coisa também que eu achei bem legal quando eu cheguei no high school é que aqui eles fazem o Pledge of Allegiance. Não são todas as escolas que fazem, mas a maioria faz. Pledge of Allegiance é um juramento de fidelidade, é como se fosse um momento que os alunos têm de respeito à nação. Eles fazem esse juramento aqui. Não é obrigado a fazer, tá? A escola não pode obrigar os alunos a fazerem. Na minha escola, eles passavam esse juramento nos alto-falantes, né? O cara lia todo santo dia esse juramento no primeiro período. E a maioria dos alunos se levantava e olhava pra bandeira, que aqui todas as salas têm a bandeira dos Estados Unidos. Mas tinha alunos também que não ligavam muito, que eles só ficavam sentados e não faziam nada. Mas eu achei que foi algo legal, assim, ver esse patriotismo que eles têm. Outra coisa que eu achei muito legal, e infelizmente foi algo que eu não aproveitei muito quando eu tava no high school, é a questão dos clubes. Gente, os clubes, eles são uma ótima forma de tu conhecer pessoas que têm valores parecidos com os teus, que gostam das mesmas coisas que tu. É clubes de pessoas que falam só determinado idioma, pessoas que são de determinado país. Então, assim, quando tu entrar no teu high school, se informa sobre os clubes. Essa é uma ótima forma de tu conhecer pessoas. Uma coisa que eu achava que eu ia gostar e que eu acabei não gostando tanto foi a questão de tu ter várias turmas. No Brasil eu achava que eu era uma pessoa muito boa com nomes, eu sabia o nome de todo mundo, e quando eu cheguei aqui eu percebi que eu era, na verdade, péssima com nomes.
As minhas turmas eu sabia o nome de no máximo 5 pessoas. Teve pessoas que assim, elas me falaram os nomes delas tipo umas 5 vezes e eu fiquei com vergonha de perguntar depois o nome delas e eu ainda não sabia. E acaba que as amizades aqui elas são mais demoradas assim pra te criar mais intimidade com a pessoa, porque tu não vê ela tanto, tu não passa o dia com aquela pessoa. Tu passa um período com ela, às vezes 2. É muito raro tu ter mais de 2 matérias com a mesma pessoa. É legal que tu faz amizades diferentes em cada matéria, mas ao mesmo tempo tu demora mais pra criar intimidade com essas pessoas. Inclusive até no período do almoço. Às vezes tu faz uma amizade no teu primeiro período, mas essa pessoa tem o almoço no 5º período e tu tem o almoço no 6º período. Mas uma das melhores amigas que eu fiz no high school, eu conheci ela no meu período do almoço. Eu não tinha nenhuma outra matéria com ela, só tinha o período do almoço. Outra coisa que eu achei muito legal é o quanto eles valorizam o esporte. Quando tinha algum time de algum esporte da minha high school, que ela ia pra algum campeonato ou esse tipo de coisa, se o time da minha escola se tornasse campeão, saía em todos os announcements da escola. Então eles realmente valorizam demais. É algo que pode te ajudar também pra conseguir bolsa no college. Então o esporte é realmente algo que abre muitas portas aqui. Sobre os bailes da escola. Muita gente conhece o homecoming, o prom, né? É algo que a gente vê muito nos filmes. E eu não fui no homecoming da minha escola, porque a festa ia ser no estacionamento da escola e eu achei, tipo, não tem como isso ser legal. Realmente não foi, as minhas amigas que foram, nenhuma delas gostou muito. Mas tem escolas que fazem essas festas em parques, em lugares bem legais. Então é algo que eu recomendo ir pra ter a experiência. Mas o prom foi num clube aqui da minha cidade e realmente foi muito legal. Prom é um baile que tu vai com um vestido longo e o homecoming tu vai com um vestido curto. E eu achei o prom super divertido, assim. Na verdade, o que eu achei mais legal é a parte que vem antes do prom, que é quando tu se encontra com os teus amigos, tu tira fotos, tu sai pra jantar. E o baile do prom é realmente algo que o pessoal vai lá pra dançar e é isso, sabe? Tem essa questão da prom queen, prom king, esse tipo de coisa que tem em filme. Tem sim, mas não é algo tão competitivo como mostra nos filmes, sabe? Mas eu achei algo legal. Sobre os professores daqui, uma coisa que é sempre importante lembrar é que tu não pode chamar o professor pelo primeiro nome, tu chama de Mr., Mrs. ou Miss, seguido do sobrenome deles. Assim como no Brasil tem professores que são muito bons, tem professores que são ruins, mas eu lembro que no Brasil a gente era mais próximo dos professores, sabe? A gente podia ser amigo do professor. Que não, aqui é relação aluno-professor. Sobre a questão de provas, varia muito de professor para professor também. E uma coisa que é bem importante comentar é que no começo do ano tu vai receber um syllabus. Os syllabus é umas folhas que o professor vai te entregar, falando sobre a matéria dele, sobre as regras da aula dele. E alguns professores colocam no syllabus um calendário com as datas das provas, com quando que eles vão começar cada conteúdo, esse tipo de coisa. Daí eles te dão essas folhas pra te assinar e pros teus pais assinarem também, como uma forma de tu concordar com aquele syllabus, porque ele também tem as regras do que tu não pode fazer durante a aula deles. Sobre a questão dos counselors, o que eu posso dizer pra vocês? Foi uma experiência, assim, que eu gostei e ao mesmo tempo eu não gostei, eu não sei. Sim, é muito bom o fato de, se tu tiver alguma dúvida em relação à escola, tu ter alguém pra tu ir perguntar, pra tu tirar as tuas dúvidas. No momento que tu entra no high school, tu é direcionado para um counselor, um conselheiro. Essa pessoa que vai te ajudar a selecionar as suas matérias, vai te ajudar a montar os teus horários, vai tirar dúvidas sobre a escola. E assim, tem counselors que eles são super legais e counselors que eles não ligam muito. Eu tive 3 counselors em um ano. Os counselors acabaram sendo trocados, isso pode acontecer. Meu primeiro counselor, que foi quem me ajudou a montar a minha grade de horários, ele não me deu recomendações muito boas das matérias que eu precisava fazer. Mas como eu não sabia muita coisa sobre o high school, eu só seguia as informações que ele me deu. Então isso é uma dica que eu dou pra vocês, tá? Não sigam 100% só o que o counselor de vocês tá falando. Dá uma olhada nas matérias que tem no teu high school. Ao que começar as aulas, conversa com os teus colegas sobre as matérias que eles estão fazendo. Porque na primeira semana de aula, na segunda semana de aula, tu consegue ainda fazer alterações nas matérias que tu escolheu fazer. Depois da segunda semana de aula já fica muito difícil tu conseguir trocar alguma matéria, porque todas já vão estar lotadas. Então usa essa primeira semana, segunda semana pra te ver se tu realmente tá gostando das matérias, se não tem nenhuma que tu queira trocar. Claro que tem matérias que tu tem que fazer, que não tem opção, tu vai ter que fazer de um jeito ou de outro, mas tem matérias que tu pode escolher também. Sobre a questão de matérias avançadas. As matérias avançadas, elas também são chamadas de AP Classes, mas também tem outros tipos de matérias avançadas, como Dual Enrollment, Lab Classes, ACE Classes. E essas são matérias que elas te dão College Credits. São matérias que te dão crédito para a faculdade. Eu não vou explicar muito mais sobre essas matérias, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas enfim, eu fiz 2 AP Classes e uma ACE Class.
Na verdade, eu fiz AP Classes online. Inclusive, isso é uma outra coisa que tu tem que se informar. Pergunta na tua escola se tu pode fazer aulas online, porque algumas escolas oferecem essa opção. Daí, além de tu fazer aulas presenciais, tu também pode fazer aula online. Eu fiz 2 AP Classes que foram online e, na verdade, eu vou ser sincera com vocês, eu me arrependi um pouco, porque como elas eram matérias difíceis, ter um professor faz falta. Nas aulas online, tu não tem um professor ali pra te ajudar na hora ou pra te explicar o conteúdo, é só leitura, sabe? No máximo, de vez em quando tem uma videoaula, mas a maior parte é só leitura. Então, se tu for fazer essas matérias avançadas, eu recomendo tu fazer presencialmente e não online. Eu fiz outras matérias online, matérias normais, assim, e foi bem de boas. Então, só se tu for fazer matérias avançadas, eu não recomendaria fazer online. Sobre a questão do sotaque, né? Isso é uma coisa que também tem muita gente que me pergunta, muita gente que se sente insegura com a questão do sotaque, né? Gente, assim, o sotaque é uma coisa que faz parte da gente. Então, assim, não tentem desesperadamente se livrar do sotaque. Pode ser que tu consiga diminuir o teu sotaque ou até falar inglês sem sotaque, completamente sem sotaque, pode, mas é algo que leva tempo. Muita gente tem sotaque e assim, se tu tem sotaque, mas as pessoas conseguem te entender, isso é o que importa. A gente sempre pode tentar melhorar, mas se tu não conseguir diminuir completamente o teu sotaque, não tem problema. Se as pessoas te entendem, tá tranquilo. E essa história de não querer falar porque tem sotaque, gente, isso não vai ajudar. Porque a única forma de tu melhorar a tua fala é falando. A gente gagueja, a gente erra as palavras, mas é assim que a gente aprende. É assim que a gente vai melhorando o nosso inglês e é assim que a gente vai diminuindo o nosso sotaque. Mas não fiquem só focados em diminuir o sotaque, gente. Não é o sotaque o mais importante. O mais importante é tu conseguir se comunicar. Outra coisa que eu achei muito legal no high school é essa questão de que pra tu conseguir se graduar, tu precisa cumprir uma checklist de matérias que são necessárias. E tem diferentes tipos de matérias que podem cumprir esses requisitos. Então essa questão de tu conseguir escolher as matérias que tu vai fazer, isso é algo que eu acho muito legal daqui. A gente não tem essa opção de conseguir escolher as matérias que a gente vai fazer. Eu lembro, no meu primeiro ano de ensino médio no Brasil, eu tinha 23 matérias e daí aqui eu tinha só 7. Outra coisa que me perguntam bastante é se o high school aqui ele é realmente mais fácil do que o ensino médio do Brasil. Como eu comentei, a escola que eu estudei no Brasil era uma escola bem difícil, uma escola muito boa, mas muito difícil. Então, sinceramente, eu achei o high school sim mais fácil, mas tudo depende das matérias que tu faz. Se tu faz mais matérias avançadas, fica muito difícil. Fica tão difícil quanto o ensino médio do Brasil. A maioria das pessoas faz, tipo, 2 ou 3 matérias avançadas, mas tem gente que faz 5, 6, e daí é muita coisa, gente. Daí realmente fica difícil. Então, essa história de que o high school é mais fácil é algo que depende. Uma das coisas que eu mais gostei no high school foi essa história de tu conseguir escolher as matérias, essa questão do espírito do high school, né, com a questão dos esportes, o quanto o pessoal é envolvido com o high school. Quem me acompanha lá no meu Instagram já sabe que eu me graduei mais cedo no high school. Como eu cheguei aqui no junior year, que é o penúltimo ano do high school, eu vi nos meus créditos que eu já tinha quase todos os créditos que eu precisava pra conseguir me graduar. Daí eu acabei decidindo me graduar mais cedo e agora eu já vou começar o college. Eu tô muito animada pra isso, vou mostrar esse processo aqui pra vocês. Mas eu acho que é isso, gente. Realmente foi uma experiência, sim, que eu achei muito boa. E se vocês forem me perguntar se eu passei vergonha no high school, passei, gente. Passei dificuldade com o inglês? Passei. Quando eu cheguei aqui eu já sabia falar inglês, mas de qualquer jeito eu acabei passando dificuldade com isso também. Os primeiros dias a gente fica muito cansado de ouvir inglês o dia todo. Teve vezes que os professores pediam pra eu ler alguma coisa que tava escrito no quadro e eu lia tudo errado. Então assim, gente, faz parte. Tem coisas que vão ser mais fáceis, outras coisas que vão ser mais difíceis. Mas é uma experiência que de qualquer jeito é válida. Eu gostei muito e espero que se tu for fazer o high school, tu também goste. Já manda esse vídeo pra um dos teus amigos que tu sabe que vai fazer o high school ou se tá pensando em fazer o high school. Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso também. Mas por enquanto é isso. Se tu gostou desse vídeo, já deixa like. Inscreve aqui no canal se tu ainda não é inscrito. E se tu quiser saber mais sobre o meu dia a dia aqui nos Estados Unidos, é só me seguir lá no meu Instagram e no meu TikTok. E vejo vocês na próxima.